Show! Questão 7. A draga. Vamos lá. Ao criticar o preciosismo linguístico do literato e ao sugerir a dicionalização de expressões locais, o poeta expressa uma concepção de língua que a gente vai sempre nessa ordem. Lê o enunciado, depois você lê a perigrafia. Gente, a perigrafia é muito importante. Deixa eu te dar uma dica. Quase sempre a resposta está na perigrafia, principalmente em poema. Tá? Teve uma questão dessa prova em específico muito difícil. Só que a resposta estava literalmente na perigrafia. A resposta correta tinha uma palavra, que essa palavra estava na perigrafia. Então, isso é um grande indicativo de qual você deve marcar. Tudo bem? Beleza. Agora, vamos lá. Ao criticar o preciosismo linguístico do literato, o que é o preciosismo linguístico? É quando ele usa somente da norma culta, de uma linguagem mais erudita, né? Mais preciosista, beleza? Menos popular, né? Ao sugerir a dicionarização de expressões locais. O poeta expressa uma concepção de língua aqui. Então, o que é dicionarização? Vamos entender esse enunciado? Dicionarização é a gente botar aquela palavra no dicionário. Então, é começar, tipo assim, a registrar aquela palavra como se fosse algo parte da gramática, entende? Como se fosse uma regra, regrinhas. Então, assim, ele quer encaixar aquela palavra num preciosismo linguístico. Então, olha, você só pode falar essa palavra se ela estiver no dicionário, tá? Se ela for conforme a gramática. Só que a gente sabe que não funciona muito bem assim. A prova do Enem, ela trabalha muito, pessoal, com variação linguística. E nós temos diversos tipos de variação linguística. E uma delas é a variação de fala popular, que é uma variação um pouco mais coloquial, né? Quando você tá com seus amigos, você não fala assim, vós mercê, pegue uma água para mim. Não, você fala, pô, pega uma água para mim. Então você fala um pouco mais coloquial, que você tá numa situação em que essa situação te permite falar dessa forma, sabe? Então a gente tem várias variações linguísticas, sendo uma variação social, variação situacional, variação regional, né? Então beleza. Então, agora que a gente entendeu que está criticando o preciosismo linguístico do literato. Quem que é o literato é o cara lá que está no texto, né? Ao sugerir a dicionarização de expressões locais. Então, vamos ver aqui o que ele está criticando? Vamos lá. Ó, a gente não sabia se aquela draga tinha nascido ali, no porto, como um pé de árvore ou uma tuna. E que se fosse uma caça de peixes. Meia dúzia de loucos e bêbados moravam dentro dela, enraizados em suas ferragens. Dos isentes da draga, um era o meu amigo, Mário Pega Sapo. Mário Pega Sapo. Show. Quando Mário morreu, um literato oficial, em necrológio caprichado, chamou de Mário Captura Sapo. Então ele trocou ali o pega pelo captura, porque o captura está de acordo com a gramática normativa. Só que, pessoal, isso tira a afetividade da palavra. Vocês concordam comigo? Isso tira a afetividade da palavra, né? Então, isso tira aquele significado do pô, Mário pega sapo. Era uma linguagem que antes tinha um significado pra gente, agora Mário captura sapo não tem um significado. Então, não são todas as situações que a gente tem que usar a linguagem culta, beleza? Então, ó, ai que dor. Ao literato cujo fazia-lhe nojo a forma coloquial. Queria captura, em vez de pega, para não macular a língua nacional lá dele. Da velha draga. Abrigo de vagabundos e de bêbados. Restaram expressões. Estar na draga, viver na draga, por estar sem dinheiro, viver na miséria. Então, ó, eles têm aqui ó, expressões de uso coloquial. Estar na draga, viver na draga. Beleza? Que ora ofereço ao filósofo, ao filólogo Aurélio Buarque de Holanda, para que as existem em seus léxicos, pois o povo já registrou. Então, assim, olha, o povo já começou a usar isso. Então, o povo já registrou esses dialetos. Tá? Então, é nosso agora. A gente pode usar sim. Não tire isso da gente. É mais ou menos isso que ele está criticando. A live vai ficar salva? Vai depender de vocês. Né? A gente bota uma meta aqui. Se vocês cumprirem a meta, vai ficar salva. Essa live de hoje, de linguagens, olha, tem 183 pessoas aqui. No mínimo, 300 likes. No mínimo, 300 likes. Então, assim, se não bater 300 likes, não bateu a meta. Então, batam a meta. Show? Agora, o poeta expressa uma concepção de língua que contrapõe características da escrita e da fala. O poeta expressa essa concepção de língua que contrapõe, pessoal, a escrita e a fala. Não, na verdade, ele depende muito. Ele defende, né? A língua que tem as características da escrita, na verdade. Ele fala todo o tempo ali, olha, você tem que usar a gramática normativa. Ele até trocou o Mário pega sapo por Mário captura sapo. Então, é uma contra-característica da escrita. Ironiza a comunicação fora do padrão. Pessoal, o que é ironia? O Enem Linguagens costuma cobrar muito metáfora e ironia. Ironia é quando eu falo uma coisa, mas eu quero expressar o contrário do que eu estou pensando. Então, por exemplo, olha, gente, vocês não sabem como eu sou bom em futebol. Se eu fui irônico, é porque eu sou péssimo em futebol. Então, isso é ironia. Eu falo uma coisa, mas eu quero expressar o contrário dela. Entendeu? Então, por exemplo, você está lá na escola, né, na faculdade, aí o seu amigo fala assim, pô, você conseguiu fazer essa questão aí? Aí tu fala, consegui, pô, ó, fiz ela em 10 segundos. Tu foi irônico.
Porque você falou o contrário do que você queria expressar. Isso é ironia. Muita gente tem dificuldade. Pessoal, tipo assim, você foi irônico. Sabe o que é ironia, mas não sabe como definir a ironia. O que é metáfora? Metáfora é uma comparação implícita. Então, por exemplo, ele é um dragão. Isso é uma metáfora, tá? Agora, ele é como um dragão, isso é uma comparação explícita. Tudo bem? Beleza. A senha, Maria, a gente vai passar no final da live, provavelmente, tá? Renato vai me passar o procedimento e eu falo a senha para vocês. Show? Agora, não ironiza. Ele não ironiza nada, ele tá sendo muito sério, na verdade. Ele fala assim, olha, tem que ser Mário captura sapo, que a gramática é assim. Ele não tá ironizando. Ele diz agora uma coisa assim, não, Mário pega sapo o quê? Mário captura sapo. Aí é ironia. Só que no texto ele não teve ironia nenhuma. Substitui regionalismos por registros formais. Bom, aqui, pessoal, ao criticar o preciosismo linguístico do literato e ao sugerir a dicionarização de expressões locais, o poeta é quem escreveu. Quem escreveu está criticando o literato. Então, ele não substitui regionalismo por registros formais. Quem faz isso é o próprio literato. Né? É o próprio literato. Tudo bem? Show? O que tira também a própria letra A também, né? Porque ele não tem uma concepção de língua que contrapõe características da escrita e da fala, porque ele defende, que ora ofereça ao filólogo Aulério Bularque de Holanda, para que as existem em seus léxicos, pois o povo já registrou. Então, assim, ele defende que essas coisas permaneçam, que as características da fala permaneçam. Então, eu não posso falar que ele é contra características da escrita e da fala sobre a língua, tá? Então, ele não substitui regionalismos, ele inclui regionalismos, tá, pessoal? Quando ele fala viver na draga, estar na draga, tá? Isso pode ser, tá? Isso pode ser, inclusive, um regionalismo da região dele. Por exemplo, eu gosto muito de usar esse exemplo. Vocês sabem o que é cabrunco? Vocês sabem o que é cabrunco? O cabrunco. Não sabe o que é cabrunco. Nem eu sei direito o que é cabrunco. Por quê? Porque é um dialeto próprio da minha região. Então, só eu vou conhecer isso porque é uma variação linguística regional. Mas, por exemplo, se o cara fala assim, marbate, isso provavelmente é também uma variação regional. É o que ele costuma falar na região dele. Então, por exemplo, tem região que fala muito tu. Tu vai aonde? Tu tá onde? Entendeu? Tá errado? Não. É uma variação linguística. Agora, valoriza o uso de variedades populares? Perfeito. Ele defende assim, cara, eu vou falar dessa forma. Viver na draga, nasci na draga, tem que ser Mário pega sapo. Show. Defende novas regras gramaticais? Não. Aí, esse aqui é o cara que não entendeu nada da prova, né? Aí ele olha aqui, para que existem seus léxicos, pois o povo já registrou. Aqui, vai defender para criar novas regras gramaticais. Aqui ele foi irônico. No final ele foi irônico, entendeu? Não sou nordestino, não. Eu sou carioca. Então, olha que legal. Outro lugar aí que já tem o mesmo dialeto aqui, né? Mesmo dialeto. Show? Quando eu vi um menino chamando menino de pia, fiquei assim, piá é assim mesmo. Preciosismo linguístico, Valdiana, é você ter uma linguagem mais erudita. Uma linguagem mais erudita, de onde vem o termo erudito, né? O erudito vem de pessoas que, assim, eram consideradas pessoas com mais estudo, entende? Então, uma linguagem mais erudita é uma linguagem mais formal, é uma linguagem mais culta. Então, assim, uma linguagem erudita é uma linguagem preciosista. Por quê? A linguagem culta, muitas vezes, ela é associada a grande prestígio social. Tanto que, por exemplo, mesmo que inconscientemente, você pega e chega uma pessoa e fala assim, Vossa Mercê, poderia me conceder uma água? Você já fala assim, caraca, esse cara é milionário, velho. Por quê? Por ele estar falado bonito, que é a forma culta, você já fala assim, caraca, esse cara tem um prestígio social. Então, muitas das vezes, o Enem, inclusive, ele trata a linguagem culta, ele trata a linguagem preciosista, né, como algo de grande prestígio social. E ele trata a linguagem coloquial, ou a linguagem de mais variedade popular, como uma linguagem que aproxima mais. Então, a linguagem culta distancia, a linguagem formal, a linguagem coloquial aproxima. Tanto que, por exemplo, você se sente mais amigo do Mário Pega Sapo ou do Mário Captura Sapo? Você se sente mais amigo do Mário Pega Sapo. Mas ainda se botar, tipo assim, Marinho Pega Sapo. Marinho Pega Sapo. Pô, sou amigão de Marinho Pega Sapo. Por quê? Porque a variedade popular, a linguagem coloquial, tende a aproximar a gente. A linguagem formal tende a afastar. Então, por exemplo, se eu chegar, galera, vamos inclusive a próxima questão. Se eu chegar e falar assim, pessoal, olha só, colocar na tela qual questão estamos. João, tá aqui, questão 8. Show? Se eu falar assim, pessoal, agora nós outros iremos, né? É espanhol, mete espanhol aqui. Agora iremos chegar à questão de número 8,
E desta forma, iremos solucionar a questão e chegar a um consentimento sobre qual alternativa iremos escolher para ser a resposta correta. Você já dormiu? Tu já dormiu, já desistiu de ver a aula. Por quê? Porque a linguagem culta, ela afasta. Então, por isso que, por exemplo, eu falo assim, pô, galera, vamos lá então, e, pô, às vezes eu cometo um erro de português, né? Um erro de português, só que não é um erro de português, é a linguagem coloquial mesmo, é a linguagem falada, beleza? Por quê? Para aproximar mais vocês e cativar vocês. Tudo bem? Show de bola. Então, vamos lá.